Se você não fizer isso, você não é um neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga. É isso mesmo. Tem algo que você precisa fazer para ser um neuropsicopedagogo, uma neuropsicopedagoga. E eu vou te dizer nesse vídeo, presta bem atenção. Após a vinheta, eu vou te dizer o que é que você precisa fazer para ser um neuropsicopedagogo, uma neuropsicopedagoga. Vem comigo no vídeo que eu vou te dizer. Olá, eu sou Isabel Ferreira, sou neuropsicopedagoga, sou psicopedagoga também, mas sou terapeuta da aprendizagem, sou consultora de carreira, supervisora e mentora de psicopedagogos e neuropsicopedagogos. A minha conversa hoje é com você, neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga, ou estudante de neuropsicopedagogia, que está lá no finalzinho, já terminando e já está começando a estudar e ver as possibilidades de atuar como neuropsicopedagogo ou neuropsicopedagoga. Hoje eu vim falar com você sobre testes. É isso mesmo. Se você não fizer aplicação de testes neuropsicológicos não restritos a psicólogos, você não é um neuropsicopedagogo, uma neuropsicopedagoga. Isso é o que você precisa fazer. Aplicar testes neuropsicológicos. E aí, eu vou te explicar por que você tem que aplicar esses testes, quais os testes que você precisa aplicar e como você vai aplicar. Como, eu não vou dizer porque cada teste é diferente um do outro, mas eu vou te dizer exatamente de acordo com as normas técnicas da neuropsicopedagogia que estão no nosso código de ética. Eu vou ler aqui para você entender de uma vez por todas por que você tem que fazer os testes neuropsicológicos, tá certo? Então, bora lá. Os instrumentos utilizados na neuropsicopedagogia são ferramentas que servem ao seu objeto de estudo, de capacitação e formação técnica e da prática profissional. De acordo com o fundamento transdisciplinar do trabalho neuropsicopedagógico, a escolha dos instrumentos ficará restrita àqueles abertos à neuropsicopedagogia e validados na população brasileira, tendo seus resultados embasados cientificamente, pedagogicamente e clinicamente. O que é que significa? Que os testes que você vai aplicar precisam e têm que ser embasados em ciência. Eles têm que ser testes que já foram testados na população brasileira. Existem alguns testes que são americanos, né? Que foram criados fora do Brasil. Mas eles foram traduzidos para o Brasil e foram aplicados na população brasileira. Então, esses testes são os testes autorizados para que o neuropsicopedagogo aplique. Então, vamos lá continuar. Toda avaliação e intervenção deverá ter um olhar neuropsicopedagógico. Este olhar deve estar embasado no artigo 10 deste código. Então, você vai procurar o código de ética. No final, eu vou dizer para você como é que você vai encontrar esse código de ética. Ou seja, no princípio da neurociência. Estou falando de neuropsicopedagogia. Aplicada à educação. Neurociência aplicada à educação em interface com a pedagogia e a psicologia cognitiva, que é a nossa base de estudo, base teórica. Como ciência transdisciplinar. É vetado o uso de procedimentos, técnicas e recursos não reconhecidos como neuropsicopedagógicos. É vetado. O neuropsicopedagogo deverá utilizar protocolos de avaliação e intervenção que contemplem fundamentos básicos sobre a aprendizagem e desenvolvimento, como as funções executivas. Aí é o que você vai fazer. Os testes precisam estar alinhados com essas habilidades que você vai trabalhar nos seus atendimentos, que são como as funções executivas, atenção, linguagem, raciocínio lógico-matemático e desenvolvimento neuromotor. No caso da atuação em contexto institucional, no caso se você for atender de maneira institucional em escolas, ONGs, aí deve-se considerar as questões sociais, só em relação à neuropsicopedagogia institucional. A formação do neuropsicopedagogo prioriza o estudo e a pesquisa sobre a relação entre o funcionamento
do sistema nervoso. Psicologia cognitiva, aprendizagem e tudo a elas relacionado. Neurociência aplicada à educação e psicologia cognitiva. É vedado ao neuropsicopedagogo avaliar a inteligência ou transtornos de humor e personalidade, porque isso é a expertise do psicólogo, bem como fazer uso de testes projetivos. O neuropsicopedagogo não pode aplicar teste projetivo. Eu já gravei um vídeo falando sobre o que o neuropsicopedagogo não pode fazer, não pode aplicar, os instrumentos que ele não pode aplicar. Eu vou deixar no final do vídeo esse vídeo para você assistir, tá certo? Para a utilização dos instrumentos e os procedimentos neuropsicopedagógicos, o neuropsicopedagogo deverá ter claros conceitos básicos de atuação profissional, além de um acompanhamento técnico profissional das ferramentas que permitam a habilitação na intervenção e na avaliação neuropsicopedagógica. Então, se você não conhece, não sabe como utilizar, você procura uma supervisão, né, um profissional mais experiente para te orientar nesse sentido da supervisão. Ou uma mentoria ou uma consultoria, né? Pode ser um desses 3 serviços, mas eu indico mais a supervisão porque ela está diretamente ligada às sessões, né? Às sessões e ao acompanhamento do seu atendimento. Só serão considerados instrumentos devidamente, isso é muito importante, presta atenção. Só serão considerados instrumentos devidamente adequados para a atuação profissional, além dos já validados cientificamente para a população brasileira, como eu já falei, e disponibilizados para profissionais diversos. Significa que qualquer profissional pode aplicar, não sendo restrito ao psicólogo. Outros que venham a ser criados, os instrumentos, inclusive por neuropsicopedagogos, e que sejam também devidamente validados cientificamente para a população brasileira. Significa o quê? Que se um neuropsicopedagogo for pesquisador e ele descobrir um instrumento e aplicar na população brasileira e tiver a base científica, esse teste também pode ser utilizado por outro neuropsicopedagogo. Mas nós já temos uma relação que está aqui no Código de Ética. Aqui é o manual técnico do nosso Código de Ética, da nossa profissão, neuropsicopedagogia. Existe uma relação de testes que você pode utilizar sem problema nenhum, porque você não vai ficar procurando, qual teste que eu vou utilizar. Uma pessoa, psicopedagoga, me indicou. Gente, eu vou dizer uma coisa bem sincera para você. Psicopedagogo não pode orientar neuropsicopedagogo. Quem tem que orientar neuropsicopedagogo é neuropsicopedagogo. Se você assistir vídeos, acompanhar pessoas que falem sobre neuropsicopedagogia e você olhar a formação e ela for psicopedagoga de formação, aí você está fazendo uma coisa incoerente, né? No mínimo, isso é uma incoerência. Porque como é que um psicopedagogo vai orientar um neuropsicopedagogo se ele não tem a formação de neuropsicopedagogia? Se ele não tem a orientação. Ele sabe alguns testes, ele lê alguma coisa e outra, mas a formação dele é psicopedagogia, é diferente. Então, se você é um neuropsicopedagogo, segue os neuropsicopedagogos, o que eles estão falando. E assim mesmo vai procurar saber se aquilo ali é verdade mesmo, vai procurar saber pelo Código de Ética se está falando certo, direitinho. Porque nem todo mundo na internet está falando o que é para ser falado, como eu falo aqui. Eu só falo, eu sou uma pessoa ética e eu só falo diretamente. Ou eu falo com o psicopedagogo ou eu falo com o neuropsicopedagogo, porque eu posso fazer isso. Então, esses instrumentos estão disponíveis para você saber que você pode aplicar sem problema nenhum. Por quê? Essas normas técnicas aqui foram criadas, o nosso Código de Ética foi criado para isso. Para nortear a nossa prática neuropsicopedagógica. Aí você me pergunta, já me perguntaram, Isabel, e esse código de ética, por que eu tenho que seguir? Por que eu tenho que seguir essas normas técnicas? Porque é um único documento que nós temos para nortear a nossa profissão. Se a gente não tiver esse norte, como é que nós vamos trabalhar com a neuropsicopedagogia sem esse norte?
sem documento, sem esse documento. Esse documento é o principal, é o que norteia, é o que tem tudo que a gente precisa. A nossa prática neuropsicopedagógica, a parte ética, o que você pode fazer, o que não pode fazer, os testes que pode aplicar e os que não pode aplicar. Todos que estão aqui, você pode aplicar. Os psicopedagogos podem aplicar qualquer teste, porque na base teórica deles, na base teórica do curso, não fala em testes neuropsicológicos que tem embasamento científico. Não fala isso. Mas os neuropsicopedagogos, sim. O curso de neuropsicopedagogia é para falar, não sei se todos falam, porque existem cursos e cursos, né? Existe uma variedade imensa de cursos agora, de neuropsicopedagogia, mas se você for prestar atenção na grade curricular, nem todos falam de teste neuropsicológico. Nem todos falam os instrumentos que você pode fazer, que você pode aplicar. Nem todos. Então, por isso que você tem que fazer a escolha correta do curso. Se no seu curso não tiver... Pronto, já passou. Você está formado em neuropsicopedagogia e lá não teve, então você tem que estudar. Você tem que pegar o seu código de ética, as normas técnicas e destrinchar. Ler ele todinho, decorar se puder. Eu vou te dar um exemplo aqui. O IAR, você pode aplicar. Não sei se você já ouviu falar, mas eu acho que sim, né? Ele é pré-requisito para a alfabetização. Você vai passar um teste para entender a questão da alfabetização daquela criança. A avaliação neuropsicológica cognitiva, linguagem oral, volume 2, Seabra e Dias. Esse aqui é outro instrumento que você pode utilizar. A avaliação neuropsicológica, aí vem o volume 3, que fala de neuropsicológica, cognitiva, leitura, escrita e aritmética. Então esse daqui, o volume 3, já fala de aritmética, que é a questão matemática. O TCLPP, teste de competência de leitura de palavras e pseudopalavras. É outro teste que você pode fazer. Avaliação de compreensão leitora de textos expositivos. Você pode também. Aí vem outros e outros testes que você pode aplicar. Então, todos esses testes. O PROAD, proposta de avaliação das dificuldades escolares. A criança está no período escolar. E você pode aplicar esse teste. O PROCONLE, protocolo de avaliação da compreensão de leitura para escolares. Também em crianças de idade escolar. O APET, análise da produção escrita em texto. TET, o TDE, teste de desempenho escolar também. Então, todos esses testes aqui você pode aplicar. Tem a relação dos testes que você pode aplicar. Tá aqui o manual direitinho com todos os testes que você precisa aplicar. Teste de tempo de reação da régua. Todos esses testes você pode aplicar. Aqui está. Aí tem um aqui sobre TDAH, deixa eu mostrar aqui para vocês. Escala de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O ETDAHD. Você pode aplicar. Então, esse aqui é o nosso código de ética. E aqui tem a relação dos testes que você pode aplicar. Então, você não tem necessidade de você estar procurando na internet qual teste que você vai aplicar ou deixar de aplicar. Porque nós já temos um nosso. Inclusive, no teste aqui, tem do lado a idade do teste da criança que você pode aplicar. Tem as idades direitinho. Então, isso aqui é uma relação. Isso aqui é um instrumento que você precisa ter. Você imprime e fica com ele aqui só marcando. O meu é todo marcado. O meu é todo marcado. Por quê? Porque eu uso muito. Eu marco. Aliás, eu tenho 2, marquei 1. Todo marcado. Por que eu marco? Porque eu estudo ele. Eu leio, eu vejo que realmente é o que a gente precisa. Então, esse código de ética é o nosso instrumento de... Ó, tudo marcadinho. Porque eu vejo ele, eu procuro ele quando eu preciso. Praticamente tá todo decorado, mas às vezes dá uma falha na memória e tem que dar uma olhada ali. Então, é isso. Então, os testes que você precisa, neuropsicopedagogo, são testes neuropsicológicos não restritos a psicólogos. Tá certo? Então, agora é a hora de te pedir o like. Eu tenho certeza que você gostou do vídeo, que você entendeu direitinho o que você precisa para fazer uma avaliação fidedigna. E você precisa, para ser um neuropsicopedagogo, você precisa aplicar testes neuropsicológicos, tá certo? Então, você me dá um like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo grande pra você e até o próximo vídeo.